Já alguma vez olhou para um frasco de compota e pensou no que realmente está a colocar no seu corpo logo pela manhã? Aquela doçura no pão, que sabe tão bem, pode ser exatamente o que o está a impedir de se sentir mais forte durante o dia. Sei que pode parecer estranho, mas pense nisto. Quantas vezes se sentiu sem força a meio da manhã? Ou sentiu dificuldade em levantar-se de uma cadeira depois de estar muito tempo sentado? Essa sensação de fraqueza, de que os músculos já não respondem como antes, é uma realidade dolorosa para muitos de nós. É frustrante querer brincar com os netos e sentir que os braços não aguentam, ou carregar os sacos das compras e sentir que é uma maratona. A verdade é que a força não desaparece de um dia para o outro. Ela vai se esvaindo com os nossos pequenos hábitos diários. E a boa notícia é que, da mesma forma, podemos recuperá-la com outros pequenos hábitos. Neste vídeo, não vamos falar de dietas complicadas ou de exercícios impossíveis. Vamos descobrir juntos algumas trocas e hábitos incrivelmente simples, a começar por aquilo que barra no seu pão, que podem fazer uma diferença monumental na sua força muscular, na sua energia e na sua independência. E peço-lhe que fique até ao fim, porque a última dica é talvez a mais inesperada de todas, mas absolutamente crucial. Então, vamos começar por essa fatia de pão do pequeno almoço. Durante anos, fomos habituados a pensar que pão com manteiga ou pão com compota é o início de dia perfeito. É reconfortante. É rápido. Mas o que acontece é que a compota é, na sua maioria, açúcar. Dá-lhe uma explosão de energia rápida que desaparece tão depressa como veio, deixando-o cansado e sem fornecer aos seus músculos o que eles realmente precisam para se manterem ou ficarem mais fortes: a proteína. Os nossos músculos são feitos de proteína. Pense nela como os tijolos de uma parede. Se não fornecer tijolos suficientes, a parede começa a ficar com buracos e a enfraquecer. E isto acontece todos os dias, especialmente depois dos 60, num processo chamado sarcopenia, que é simplesmente o nome complicado para a perda de massa muscular relacionada com a idade. Portanto, a primeira e talvez a mais impactante mudança que pode fazer é trocar a compota por algo que seja rico em proteína. E as opções são deliciosas e muito portuguesas. Que tal barrar requeijão? O nosso requeijão, cremoso e suave, é uma fonte fantástica de proteína de digestão lenta. Isto significa que ele vai libertando os tijolos para os seus músculos ao longo de várias horas, mantendo-o saciado e forte durante toda a manhã. Outra opção maravilhosa é o queijo fresco, também ele uma potência proteica. Esmague-o com um garfo, junte uma pitada de pimenta ou umas ervas aromáticas e tem uma pasta deliciosa. Se preferir algo de origem vegetal, a pasta de grão de bico ou hummus é uma alternativa incrível. O grão de bico não só tem proteína, como também tem fibra, que ajuda a manter o sistema digestivo a funcionar bem e controla os níveis de açúcar no sangue. Imagine o sabor rico do grão de bico com um fio de azeite e talvez um pouco de alho. É um começo de dia robusto. Outra opção que tem vindo a ganhar popularidade, e com razão, é o abacate esmagado. Embora a sua principal mais-valia sejam as gorduras saudáveis, que são ótimas para o coração e para as articulações, também contém alguma proteína e muitas fibras. Junte-lhe umas gotas de limão para não oxidar e um pouco de sal, e tem uma cobertura nutritiva e saborosa. E claro, a manteiga de amendoim ou de amêndoa. Mas atenção, falo daquelas que são 100% amendoim ou amêndoa, sem açúcares ou óleos adicionados. São uma fonte de energia duradoura, proteína e gorduras boas. Uma pequena colher é suficiente para o transformar. A questão é mudar a mentalidade. O pequeno almoço não é uma sobremesa, é o combustível para o seu dia. Ao fazer esta troca, está a dizer ao seu corpo, logo pela primeira hora: hoje vamos construir, não vamos deixar a parede ruir. E antes mesmo desta primeira garfada, há um passo ainda mais fundamental. Pense na noite de sono. Foram 7, 8 horas sem beber nada. O seu corpo, e especialmente os seus músculos, que são compostos por cerca de 75% de água, acordam sedentos.
Muitas vezes, a sensação de fadiga matinal não é falta de sono, é desidratação. Por isso, o segundo hábito é começar o dia com um bom copo de água, à temperatura ambiente, antes mesmo do café. Isto reidrata as suas células, acorda o seu metabolismo e prepara os músculos para o dia. Se quiser potenciar este hábito, esprema umas gotas de limão para a água. O limão não só ajuda na digestão, como também fornece vitamina C, um antioxidante que protege as nossas células. Outro pequeno truque é adicionar uma pequeníssima pitada de sal marinho integral. Não o sal de mesa refinado, mas sal integral. Parece estranho, eu sei, mas esse sal contém minerais essenciais, os eletrólitos, que ajudam o corpo a absorver a água de forma mais eficiente e são vitais para a comunicação entre os nervos e os músculos. É como dar ao seu corpo as ferramentas certas para usar a água que lhe está a dar. Estes 2 primeiros passos, um copo de água inteligente e um pequeno almoço rico em proteína, estabelecem as fundações para um dia com mais força e vitalidade. São mudanças que não custam dinheiro nem tempo, apenas uma pequena decisão consciente. Agora que já começamos o dia com o pé direito, com a hidratação e um pequeno almoço que alimenta os músculos, vamos falar sobre movimento. Sei que a palavra exercício pode assustar ou soar a algo que exige ginásios e equipamentos caros, mas não é disso que vamos falar. Vamos falar do nosso passeio diário. Seja para ir ao café, ao supermercado ou simplesmente para apanhar um pouco de sol, a maioria de nós gosta de dar uma caminhada. E isso é maravilhoso. Mas podemos tornar essa caminhada numa ferramenta muito mais poderosa para construir músculo. A isto chamo o passeio inteligente. O que é um passeio inteligente? É simplesmente introduzir pequenas variações e desafios no seu percurso habitual. O nosso corpo é muito esperto. Se fizermos sempre a mesma coisa, da mesma maneira, ele habitua-se e deixa de se esforçar. Os músculos precisam de ser surpreendidos para crescerem. Por exemplo, em vez de caminhar sempre no passeio plano, procure terrenos diferentes. Caminhe um pouco na relva do jardim, se for seguro. Sinta a instabilidade debaixo dos pés. Isso obriga os pequenos músculos estabilizadores dos seus tornozelos e pernas a trabalhar mais. A nossa calçada portuguesa, com as suas irregularidades, é na verdade um excelente campo de treino para isso. Outro desafio. Vê aquela subida ligeira à sua frente que normalmente contorna? Não a evite. Encare-a. Não precisa de a subir a correr. Suba devagar, passo a passo, sentindo os músculos da parte de trás das pernas e dos glúteos a trabalhar. São apenas alguns metros, mas fazem uma diferença enorme. Da mesma forma, pode variar a velocidade. Tente andar um pouco mais depressa entre 2 pontos de referência, como um candeeiro e o próximo, e depois volte ao seu ritmo normal. Este pequeno sprint acorda fibras musculares de contração rápida, que são as primeiras a perder-se com a idade e que são cruciais para reações rápidas, como evitar uma queda. Até pode adicionar um pequeno peso, não precisa de halteres. Leve um saco de compras consigo e coloque lá dentro uma garrafa de água ou um pacote de arroz. Leve o saco numa mão durante 5 minutos e depois troque para a outra. Este peso assimétrico desafia o seu core, os músculos do tronco, a manter o equilíbrio. Está a fazer um treino de força sem se dar conta. O passeio inteligente não se trata de se cansar mais, mas de se mover de forma mais consciente e variada. Trata-se de ver o seu ambiente como um ginásio ao ar livre. E depois deste passeio, chega aquela hora à meio da tarde. O corpo já gastou a energia do almoço e começa a pedir mais. É aqui que muitos de nós cometemos um erro. Recorremos a um bolo, a umas bolachas ou a algo doce para nos dar um empurrão. Tal como no pequeno almoço, isto dá uma energia falsa e passageira. Para os seus músculos, este é um momento crítico. Se não lhes der proteína, o corpo pode começar a ir buscá-la aos próprios músculos para obter energia. Para evitar isto, o quarto hábito é o lanche da tarde proteico. Ter à mão lanches fáceis, rápidos e ricos em proteína pode ser a chave para manter a sua massa muscular. E mais uma vez, as opções são simples e deliciosas.
Um dos melhores exemplos, e tão nosso, é um pires de tremoços. Os tremoços são uma leguminosa fantástica, carregada de proteína e fibra. São o lanche perfeito. Outra opção clássica é um iogurte natural ou iogurte grego, que tem ainda mais proteína. Pode juntar-lhe umas nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e uma textura crocante. Um ovo cozido é outra arma secreta. Pode cozer vários no início da semana e guardá-los no frigorífico. É um pacote perfeito de proteína e nutrientes, pronto a comer a qualquer momento. Se gostar de queijo, uma ou duas fatias de queijo magro ou um mini queijo fresco também são excelentes opções. O objetivo é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de comer um grande bife ou peixe ao jantar, é muito mais eficaz para os nossos músculos dar-lhes pequenas doses de proteína a cada poucas horas. É como regar uma planta. Não lhe deita um balde de água uma vez por semana. Dá-lhe um pouco de água todos os dias. Os seus músculos funcionam da mesma maneira. Este lanche da tarde não só alimenta os seus músculos, como também estabiliza os seus níveis de energia, evita os desejos por doces e mantém-no saciado até ao jantar, ajudando-o a fazer escolhas mais saudáveis nessa refeição. É um pequeno hábito com um retorno enorme. Já falamos do que colocar no pão, de como beber água de manhã, de como tornar o nosso passeio mais eficaz e do que comer a meio da tarde. Todas estas são peças importantes, mas para realmente construir e manter a força, precisamos de enviar um sinal claro aos nossos músculos de que precisamos deles. E esse sinal chama-se resistência. Não precisa de ir para um ginásio levantar pesos pesados. O seu ginásio pode ser a sua sala de estar, e o seu principal equipamento é uma cadeira robusta e o peso do seu próprio corpo. Este é o quinto hábito, o exercício da cadeira. São movimentos simples, seguros e incrivelmente eficazes que pode fazer em casa. O mais fundamental de todos é o sentar e levantar. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de usar as mãos. Agora, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar de pé. E depois, o mais importante, sente-se devagar, controlando o movimento. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. A descida lenta é tão ou mais importante que a subida. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 8 ou 10. Este simples exercício fortalece os maiores músculos do seu corpo, aqueles que o ajudam a levantar-se, a subir escadas e a manter o equilíbrio. Outro exercício excelente pode ser feito de pé, atrás da cadeira, usando-a apenas como apoio para o equilíbrio. Fique de pé, com os pés paralelos, e levante lentamente os calcanhares do chão, ficando em pontas de pés. Aguente um segundo no topo e desça devagar. Isto fortalece os músculos das suas canelas, os gêmeos, que são cruciais para caminhar e para o equilíbrio. Faça 10 a 15 repetições. Pode até fazer flexões, mas não no chão. Use a parede da sua cozinha ou a bancada. Coloque as mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros, e dê um passo para trás. Mantenha o corpo direito e dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os braços, o peito e os ombros, ajudando-o a ter força para empurrar, levantar objetos e até para se levantar se sofrer uma queda. O segredo destes exercícios não é a quantidade, mas a consistência. Fazer 10 minutos 3 ou 4 vezes por semana terá um impacto muito maior do que fazer 1 hora uma vez por mês. E agora chegamos à dica que lhe prometi, a que muitas vezes é a mais negligenciada de todas, mas que pode ser a mais poderosa. De nada adianta comer bem e mover-se bem se não dermos ao nosso corpo a oportunidade de se reparar. O sexto e surpreendente hábito é priorizar o sono e o descanso. Os músculos não crescem enquanto estamos a fazer exercício. O exercício, na verdade, cria pequenas microlesões nas fibras musculares. É durante o repouso, e especialmente durante o sono profundo, que o corpo repara essas lesões,
construindo as fibras de volta um pouco mais fortes do que eram antes. O sono é o momento em que a magia acontece. É quando o corpo liberta a hormona do crescimento e outras substâncias que são essenciais para a reparação muscular. Se dormir mal ou poucas horas, está a roubar ao seu corpo a oportunidade de colher os frutos do seu esforço. Pense num pedreiro que passa o dia a assentar tijolos. É durante a noite, quando o cimento seca, que a parede ganha a sua verdadeira força. O nosso corpo é igual. Então, como podemos melhorar o nosso sono? Crie um ritual de relaxamento antes de deitar. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão, o telemóvel, o computador. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou um podcast relaxante. Tome um banho morno. O aumento e a subsequente queda da temperatura corporal ajudam a induzir o sono. Beba um chá de camomila ou cidreira, conhecidos pelas suas propriedades calmantes. Certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono, o mais escuro, silencioso e fresco possível. Se tiver luz a entrar pela janela, considere usar cortinas opacas ou uma máscara de olhos. Se houver ruído, tampões para os ouvidos podem ajudar. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Não subestime o poder de uma boa noite de sono. É a base sobre a qual toda a sua saúde e força são construídas. É a peça final do puzzle que une a nutrição e o movimento. Lembre-se, não se trata de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de ter a força para pegar no seu neto ao colo sem receio. Trata-se de carregar as suas compras do mercado até casa com um sorriso. Trata-se de se levantar da sua cadeira favorita com facilidade e de viver a sua vida com independência e confiança. As pequenas trocas, como o requeijão em vez da compota, o passeio inteligente em vez da caminhada monótona, ou dar prioridade a mais 1 hora de sono, são os passos que o levam nessa direção. Qual destas ideias lhe pareceu mais fácil de experimentar já amanhã? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraria saber o que pensa e aprender com as suas experiências. Se gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, ajude-nos a chegar a mais pessoas deixando um gosto. É um pequeno clique para si, mas faz uma grande diferença para o nosso canal. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão cheios de mais dicas para vivermos os nossos melhores anos com saúde, alegria e muita força. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no seu cartão de cidadão. A sua verdadeira força está nas escolhas que faz todos os dias. Cuide-se bem e até a próxima.